Mensagem de reflexão desta segunda-feira. Quem aprende a respeitar o tempo, aprende também a respeitar a vida. É a frase que eu trouxe hoje e publiquei nas minhas redes sociais, e em cima dela eu faço aqui a minha reflexão sobre o tempo. Eu acho que o tempo é uma coisa no nosso universo que é pouco compreendida. Muitos cientistas se debruçam em estudos sobre o tempo, o que é o tempo, o espaço, o tempo. É tão fugaz, né? A gente não consegue segurar o tempo. É estranho, né? O tempo é algo muito estranho. Não dá para parar o tempo, não dá para segurar o tempo, não dá para prolongar o tempo. O que nós podemos fazer é mudar a nossa percepção de tempo. E muita gente olha para o tempo como se ele fosse um inimigo. Mas na verdade o tempo é o maior mestre que a vida nos deu. Eu vou sintetizar isso para você. Quem aprende a respeitar o tempo, aprende também a respeitar a própria vida. Porque o tempo é sábio e ele ensina. Ele ensina a esperar. O tempo ensina a amadurecer. O tempo ensina que cada coisa tem sua hora certa para acontecer. Nem antes, nem depois. Todos nós vivemos numa pressa tão grande, né? De conquistar, de resolver tudo agora, nesse momento. E se esquece que os frutos mais doces só amadurecem no tempo natural, no compasso natural da espera. Sim, a espera faz parte. Nada se constrói de um dia para o outro. Assim como a semente precisa de tempo para brotar, crescer, florescer, nós também precisamos desse processo. Tudo isso no universo funciona dessa maneira. É no caminho e não apenas na chegada que moram os maiores aprendizados. Não dá para pular da base da montanha até o topo do Monte Everest, por exemplo. Os alpinistas sabem muito bem disso, e muitos deles que já conquistaram o topo da montanha mais alta do mundo sabem exatamente o que é essa espera. Essa gradativamente vai subindo, porque vai se ambientando com a altitude muito elevada daquele morro. Estou citando um exemplo apenas. Então, a gente precisa parar, esperar as coisas acontecerem no momento certo. Respeitar o tempo é entender que nem sempre ter pressa significa avançar. Muitas vezes você atropela tudo, não faz nada correto por causa da pressa. Muitas vezes é justamente a pausa, o silêncio, a paciência que nos dão clareza para seguir em frente. Devemos aceitar cada fase da vida. Cada uma delas tem seu propósito, mesmo que no momento a gente não perceba, a gente não entenda. É difícil mesmo entender, né? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu penso? Mas se você analisar o tempo e toda essa problemática que envolve o tempo, você vai entender que quando olhar para trás, vai perceber que foi exatamente o tempo que organizou tudo. O que aconteceu com você, o que pode acontecer com você, vai acontecer no tempo correto. E quando a gente deixa de lutar contra o tempo, pois já disse, ele não é o nosso inimigo, é o nosso maior mestre, a gente passa a caminhar com o tempo. A vida vai ficar muito mais leve. Param as culpas de não chegar antes, de não ser melhor que o seu semelhante, de não poder postar coisas que você gostaria de postar nas redes sociais. Aliás, eu acho isso uma bobagem tremenda. Param as cobranças de não fazer as coisas tão rápido quanto você gostaria. A gente começa a valorizar, quando entende o tempo, valorizar o que realmente importa. E o que importa? O aprendizado durante a nossa jornada, o nosso percurso. Os presentes do dia a dia, os detalhes no presente, no dia a dia. As pequenas vitórias que nós temos todos os dias. O tempo não rouba nada de ninguém, ele apenas revela o que deve permanecer. Respeitar tempo é um gesto de sabedoria. Respeitar o tempo, eu diria, é ter serenidade para esperar, maturidade para compreender a gratidão e aproveitar o agora. No fundo, o tempo é sobre vida. Tempo é vida. O bem mais precioso que todos nós temos é o tempo que se você dedica ao estudo,
o tempo que você dedica a uma pessoa amada, o tempo que você dedica às outras pessoas em auxiliar alguém quando pode, o tempo que você dedica a compreender melhor o seu ambiente, isso é valoroso demais. Eu acho que é o recurso mais valioso que nós temos é o nosso tempo, porque ele é escasso, ele não volta. Então, quando você respeita o tempo, você também honra o bem precioso, a dádiva de viver, de estar aqui. Então, respeitar o tempo é honrar a vida. Tudo, acredite, vai acontecer no momento certo. Pense nisso. Uma ótima semana.